Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, para a continuidade do meu sermão do último domingo de julho. Talvez eu não vá acabá-lo hoje ainda, a deixar uma parte para o primeiro domingo de setembro. Pelo menos isso aumenta a curiosidade de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, eu leio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos nós que gostamos de esportes sabemos que os Estados Unidos têm um time de basquete masculino imbatível. É a medalha de ouro mais certa de qualquer Olimpíada. E esse time é chamado de Dream Team, o time dos sonhos. E eu disse que queria pregar naquele domingo e continuar hoje sobre a igreja dos meus sonhos. E quando eu uso a expressão sonhos, eu a uso por causa de duas razões. Primeira, que não vejo aqui mandamento nenhum no texto, é um texto hermenêutico, que a gente acha simples e não é tão simples assim. Porque os textos descritivos não são obrigatoriamente mandamentos. Mas então eu posso dizer que eu espero, que eu sonho, que eu peço a Deus que a minha igreja seja assim. E o segundo motivo, talvez mais sério, é que eu creio que esses sonhos são colocados em nós por Deus. E eu ainda sonho. Disse aos irmãos naquele dia com toda a clareza que eu não aceitaria ser reeleito pastor dessa igreja se eu não tivesse sonhos para ela. E naquele domingo eu disse três coisas. Que eu queria que a nossa igreja fosse firme nas suas decisões. E usei as expressões do texto que fala perseveravam unânimes todos os dias. E olhei com os irmãos todas as vezes que aparece no livro de Atos a expressão cada dia, para mostrar que a igreja mantinha cada dia as suas decisões. Também disse que aquela igreja era firme na sua comunhão, que eles aproveitavam todo o tempo que tinham para estar juntos. E disse mais, que aquela igreja era firme na oração. E abri cada texto do livro de Atos que fala que aquela igreja orava sempre, orava às 3 horas da tarde todos os dias. Iam ao templo para orar. Oravam muito. E hoje eu quero continuar essas características falando sobre que aquela igreja era firme na doutrina dos
apóstolos firme na doutrina dos apóstolos. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Coisa simples, parece tola até aí no texto, mas quando nós nos lembramos de Atos dos Apóstolos, isso nos impressiona. Esse relato que eu li aos irmãos está depois do sermão de Pedro. Pedro havia dito pelo menos 3 grandes coisas: que Cristo morreu, ressuscitou e que é rei. Estevão, cujo sermão vem alguns capítulos adiante, fala do reino de Cristo em sequência ao reino davídico. Impressionante. Impressionante. Pedro diz a Cornélio uma coisa impressionante ao interpretar o Velho Testamento. Quando o judeu não suportava o gentio, que cachorro e gentio era a mesma coisa para um judeu ortodoxo, Pedro vai à casa de Cornélio e diz assim: eu sei agora que Deus resolveu salvar também os gentios. Imagine uma afirmação do apóstolo quando diz ao carcereiro de Filipos, que lhe pergunta: o que é que eu preciso, o que é que eu faço agora? E a resposta é: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Veja a coisa impressionante, a doutrina que os apóstolos iam ensinando, iam pregando. E a igreja firme nessa doutrina. Nós não gostamos de doutrina. Nós queremos até sermões práticos. A doutrina é teoria. Não, meus irmãos, não é não. Um dia desses cantamos aqui a Cristo coroai. E um presbítero, terminado o culto, me mandou um WhatsApp simples: reverendo, é preciso corrigir este hino. Porque nós temos já feito isso com outros hinos, mas esse, por ser novo, passou. Ninguém coroa Cristo. Cristo é rei que coroa quem ele vai dar a coroa da vida a quem ele quiser. Então nós trocamos por adorai, por causa da doutrina. Saudade de Dona Amélia Marçal, falecida sexta-feira. Eu e reverendo Wagner ouvimos dela mais de uma vez. A gente citava uma frase da Bíblia, uma doutrina da Bíblia. Ela dizia assim: isso está no catecismo. É a resposta da pergunta tal e tal e tal e tal, assim, assim, e dizia a resposta de cor. E um dia eu lhe disse: aonde foi que a senhora aprendeu isso? Com o meu pastor lá em Portugal, quando eu era menina. 93 anos guardava a doutrina de cor. Os bereanos, segundo Atos, conferiam na Escritura cada dia para ver se a pregação dos apóstolos estava de acordo com a Bíblia. E porque estava, criam nela, ou creram nela e perseveravam nela. Mas há uma coisa que nos assusta. Aquela igreja perseverava no temor do Senhor. No temor do Senhor. Em cada alma havia temor. E todo pregador tem medo de pregar sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente diz assim: olha, não é medo, é respeito. Mas o texto fala em medo de verdade.
Não é um medo que me faz fugir de Deus, mas é um medo de lidar com alguma coisa muito poderosa, onipresente, onipotente, onisciente. E quando eu abro o livro de Atos, eu fico impressionado outra vez como isso está aqui. Note bem que coisa impressionante. Os milagres eram feitos pelos apóstolos. E o temor vinha sobre o povo de Deus. Quando Ananias e Safira são disciplinados, vem temor sobre o povo de Deus e sobre os que não eram crentes. Temor de Deus. E quando Lucas resume como ia a igreja, lá no capítulo 9, versículo 31, ele diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Eu fico me perguntando se nós não tememos mais aos homens do que a Deus. Eu fico me perguntando que tipo de respeito eu tenho para com Deus. Eu fico me perguntando o que é que eu entendo sobre este Deus grandioso e o que isso me faz não ter medo doentio, mas ter um respeito temeroso, um temor respeitoso. E eu lhe pergunto, será que nós aproximamos-nos de Deus como alguém que o respeita a este ponto? Será que eu entro no santuário e louvo a Deus com temor? Eu fico impressionado com o texto de Samuel. O povo pede um rei e Samuel fica lutando intimamente e Deus diz: dê o rei que esse povo pede. E quando Samuel vai se despedir do povo, ele diz assim: Deus vai fazer alguma coisa para vocês verem que eu sou profeta dele. E cai uma tempestade com trovões no tempo que não era tempo de chuva. E o povo teme a Deus a tal ponto que diz a Samuel: não pare de orar por nós. Nós estamos assustados com o poder desse grande Deus. Não pare de orar por nós. Você está assustado com o poder desse grande Deus? Você o adora reverentemente? Você tem temor de Deus? Mas o texto não para aqui. O texto diz que aquela igreja fazia o trabalho no atacado e no varejo. Aquela igreja fazia a obra de Deus no atacado e no varejo. Por quê? Porque você vê duas expressões aqui impressionantes e que se repetem no livro. Eles estavam sempre de casa em casa e permaneciam unânimes no templo. Evangelizavam, pregavam, cultuavam a Deus no templo, mas também pregavam, ensinavam e cultuavam a Deus de casa em casa. Olha que coisa impressionante, já no capítulo 3, o versículo 1, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Mas note bem que isso não para aqui. Veja o 5:42, que impressionante, mais um resumo. E o que é que ele diz? Ele diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa desse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Meus irmãos, eu entendo o que é estar em São Paulo. Eu entendo. Eu enfrento esse trânsito como você. Eu enfrento chuva como você.
Mas para mim é triste que nós possamos nos encontrar só no domingo. Nós estamos numa briga, nós estamos numa luta, nós estamos implantando grupos familiares na igreja para acabar com isso. Graças a Deus já são 3. Queremos que até o final do ano haja mais grupos. Mas é preciso, ou são necessárias, 2 coisas. Primeira, disposição nossa para sair da nossa casa. Não é fácil sair de casa. Não é fácil. Aprontar, pegar o carro, encontrar estacionamento. No frio, então, pior ainda. Mas alguma coisa também muito séria. É difícil abrirmos a nossa casa para recebermos os outros. É difícil. Mais uma vez, eu entendo que algumas razões são até plausíveis. Mas muitas vezes, nem o pastor nós recebemos, porque temos dificuldades de horário, de agenda. Talvez tenhamos vergonha de não ter a mesma condição social que tínhamos há alguns anos atrás. Às vezes entendemos que temos que dar um jantar ao pastor. Querido, pastor come em casa. Se você quer dar uma bolacha, água e sal para ele, ele vai em sua casa para ler a Bíblia com você e orar. Os pequenos grupos também. Nem todo grupo é igual ao nosso, Éder, né? Onde a gente brinca que protestante não joga, não bebe e não dança, mas o que come. Mas a igreja que eu sonho é uma igreja que trabalha aqui e trabalha nas casas. E você fica impressionado. Quer ver uma coisa? Abra esse texto que ele precisa ser lido em conjunto. Atos 20. Atos 20. Você pensa no apóstolo Paulo como um teólogo, um pregador de multidões. Olha o que ele diz aí. Vamos ler o 18 e o 19, aliás, o 19 e o 20, é Paulo falando. Vamos ler juntos? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos ensinar coisa alguma proveitosa, e de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa. Já bastava, eu podia ler esse texto só e dizer assim: na casa de Paulo havia um pequeno grupo. E quando você vai em Romanos e outras cartas, algumas vezes você encontra a expressão da saudação de Paulo a fulano, a fulana e a igreja que está em sua casa. Muitos de vocês ouviram o reverendo André contar na semana passada, deste púlpito aqui embaixo, que há mais ou menos 25 anos a igreja de Vila Maria começou grupos pequenos. E que fundamos um grupo no Jardim Girassol.
o então diácono Edgar, hoje presbítero. E hoje aquele grupo é uma igreja que cresce, se desenvolve. E por último, irmãos, eu sonho com uma igreja que tenha disposição de doar com generosidade. Resumidamente, o texto diz assim: não havia entre eles nenhum necessitado, porque cada um vendia suas propriedades e contribuía com os necessitados. Aí você vai, olha para mim e diz: reverendo, comunismo. Não, querido, não é comunismo, não é. Nós temos pelo menos duas grandes razões em Atos dos Apóstolos para nos provar que isso não era comunismo, não era obrigatoriedade de distribuição de bens. O que o texto de Ananias me diz é o seguinte: ele chega com metade da oferta, e o que Pedro diz para ele? Ananias, ficando com a propriedade, ela seria sua, e vendendo o dinheiro da venda seria seu. O problema não é que você é obrigado a dar. O problema é que você está mentindo sobre o valor. Se você não quisesse dar nada, não precisaria. E nós temos no livro de Atos claramente, que a casa da mãe de João Marcos era uma casa grande. Os discípulos se reuniam lá para reuniões de oração. Talvez estivessem lá, inclusive, na descida do Espírito Santo. Quando Pedro é livre da prisão, ele vai para a casa da mãe de João Marcos, e a igreja está lá em oração por ele. Mas o que o texto, então, me ensina é o seguinte: que a igreja tinha preocupação com os necessitados. E nós temos, vocês talvez até hoje não saibam disso, nós já ajudamos um grupo razoável de irmãos a se formarem na universidade. Por várias vezes nós formamos cooperativas entre nós e mensalmente ajudávamos alguém. Nós damos... Quantas cestas básicas foram ao JMC esse mês? 6 cestas básicas aos seminaristas. Há pessoas da igreja hoje recebendo ajuda da SAF, da junta diaconal e das verbas dos dízimos. Mas é o seguinte: isso é pouco. Isso é pouco. Eu já ouvi coisas aqui, meus irmãos, extraordinárias, de quem vocês menos esperavam. Alguém um dia me disse: reverendo, eu estou desempregado, como o senhor sabe, e fulano de tal, todo domingo chega para mim e me dá um abraço, e me põe um envelope no bolso da camisa. E com lágrimas ele repetia: é a minha feira. Irmãos, um sonho não pode prescindir jamais da graça de Deus. Se eu não depender da graça de Deus, eu jamais poderei
perseverar na doutrina dos apóstolos, jamais eu poderia ser ou ter no coração o temor de Deus, trabalhar no atacado e no varejo e ter o coração escancarado para doação. Eu, como ser humano, como pessoa física, pecadora, amo o dinheiro. É difícil até dar o dízimo. Quanto mais dar além do dízimo. Eu, como ser humano, sou individualista, crítico, juiz. E quantas vezes eu digo assim, não vou ajudar, até usamos expressões duras, não vou ajudar quem não merece. Eu passo os meus apertos também. Com tristeza, mais uma vez eu digo isso, irmãos, outra coisa. Quantas vezes R.R. Soares, Edir Macedo, apóstolos, bispos, bispas, quantas vezes os programas de religiosos na televisão são para mim mais importantes, mais dignos de frequência, talvez até mais corretos do que a doutrina da minha igreja. Então eu dobro o meu joelho por vocês, para que Deus, na sua graça, Deus dispensando sobre nós as suas bênçãos, Deus dispensando sobre nós chuvas torrenciais de poder, nos faça firmes nas nossas decisões, firmes na comunhão uns com os outros, firmes na oração, firmes no temor a Deus, firmes ao fazer obra no atacado e no varejo, e firmes na nossa disposição de doar. E quero que você leia comigo o último texto. No próprio texto que lemos de Atos 2, o versículo 47, que diz o quê? Vamos ler juntos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Interessante. Às vezes eu e você dizemos assim, vamos evangelizar mais. Devemos sim. Mas o texto me diz, se eu andar assim, o Senhor vai acrescentar cada dia os que vão sendo salvos. Igreja Presbiteriana da Lapa. Meus irmãos e amigos que não são membros desta igreja, e outros que não são membros de igreja alguma ainda, Jesus quer nos abençoar. E eu convido a sonhar comigo, a ver a realização de Deus no nosso meio.